Então, sobre a introdução, algumas dicas, né? Sobre introdução, sobre essa parte aqui que é importante. Anunciar o tema, está escrito aqui, ó, opções, não está dando para ver, mas é opções. Anunciar o tema, narrar o fato ou contar uma história. São modos de você fazer a introdução, tá? Vou mandar tudo isso aí para vocês. Uma boa introdução requer esmero e modéstia. Eu não vou ficar falando, então, gente, deixa eu contar uma lição para vocês, que eu quero pregar sobre desobediência. Mas eu nunca desobedeci meus pais, nunca desobedeci a Deus, então eu vou contar para vocês uma história para que vocês saibam como... Não. Eu tenho que ter modéstia. A introdução não é para me exaltar. Nunca. Aliás, um sermão nenhum, em ponto nenhum. Se você quer se usar como exemplo, procure se colocar nos exemplos ruins, nunca nos bons. Se você tem que fazer um exemplo sobre duas pessoas, onde uma erra e a outra acerta, que os outros acertem e você seja a pessoa que erra. Tome esse cuidado. São pequenas atitudes que não é para ter falsa modéstia. Gente que diz, não fala assim não, mas eu sei que eu sou. Não é isso. Passe para os seus ouvintes a informação mais real de todas, que você é exatamente como eles. Que o desafio que você está propondo para a igreja é o desafio que você também vive. Que a seriedade contra a desobediência é algo que você também quer para a sua vida, não só para a vida dos outros, tá? Então, a introdução não é para ficar falando que nossa, porque eu fiz uma... Deixa eu contar para vocês como faz, que foi o jeito que eu fiz. Não. Ela é breve, né? Não é longa. Evita sensacionalismo, ou seja, dá aquela informação chocante que se não for assim não tem jeito. Não. E excesso de humor também. Não dá para ter muita piada na introdução, porque você está chamando os seus ouvintes para um momento sério. Você pode ter bom humor? Pode. Você pode fazer uma colocação engraçada, descontraída? Pode. Não excessivamente, né? Tá? Isso são dicas, tá bom? Sobre a introdução. O corpo do sermão é tudo que a gente falou até agora, né? Ó. Desenvolvimento das ideias, argumentações numa sequência lógica progressiva. Então, olha aqui, ó. Sabe aquelas baitas anotações que você deve ter feito na sua casa, né? O Francisco não fez, mas vai fazer, não vai? Não é porque não fez essa semana que não se dedica com a palavra. Eu sei que o Francisco é dedicado. Pode não ter feito, mas estava aí na quarta-feira, né? Está meditando aí nas suas coisas, então. É isso que é importante. Nem sempre a gente consegue manter um ritmo de estudo frenético do jeito que a gente gostaria, mas o importante é que a gente esteja sempre buscando a Deus. Então, todas aquelas anotações, deixa eu apagar isso aqui e ficar só com essa do lado esquerdo. Todas aquelas anotações que você estava fazendo na sua casa, seguindo esse roteiro do texto, a paráfrase, todas as anotações que você fez, elas vão entrar aqui, ó. Elas vão entrar aqui, ó. As suas anotações. Então, o seu Ivan falou assim, eu comecei a pesquisar sobre o escritor, sobre Paulo, porque você escolheu foi Romanos 1,16 mesmo? Tudo que você anotou, se você se concentrou nessa parte do escritor, tudo que você anotou vai entrar aqui ainda, ó. Isso. Você está tendo material para o primeiro ponto, que é poder contar não só o que o texto diz, mas o que envolve esse texto, a escritura desse texto. Você só vai ser capaz de explicar o texto quando você sair do autor, porque aparece ali, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do Paulo? Não. De todo mundo. Inclusive eu vou falar isso, né? Porque o que nós temos que pregar é sobre Jesus. Mas com essa questão de transformação que pessoas têm através de Jesus, esse sujeito lá, ele é um exemplo. Entendeu? Então, eu procurei saber onde ele nasceu, quem era o pai, o que ele veio fazer em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Né? Porque ele mesmo desfaz de tudo isso, quando ele diz que tudo que ele aprendeu virou história, depois que ele entrou com Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? E como que você terminaria a sua mensagem? Não, mas aí, agora eu tenho que pegar mais coisas. Não, mas... Eu estou apontando essa questão aí, certo? Tá certo. Aí agora... é que eu tenho que vir para o versículo 15, que ele diz, não me envergonhe do Evangelho, porque ele era um sujeito lá que vivia rico, era como o Supremo Tribunal nosso hoje aqui.
O que esse povo lembra de Deus? Não lembra. Aí agora ele se encontra lá no meio dos romanos e perante os romanos ele diz: não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Imagina, aquele homem que tinha uma situação daquela, né? E que ele encontrou em Cristo, e que também agora vai servir um ponto para a gente saber de nós, cada um que encontrar com Cristo, também sofre essa transformação. Independente de ser você, da sua situação financeira, então eu tenho que comparar com alguma coisa. Mas você percebeu como que você está seguindo esse modelo aqui? Ó? Então você está explicando o que aquele texto ali quer dizer, você está usando o Paulo como exemplo dessa verdade que aquele versículo diz, e no final você traz para nós essa aplicação de que também há poder nesse evangelho para transformar a gente também, porque a gente é como Paulo no final das contas. Essa é a aplicação. Então você vê que o seu método está seguindo aqui. Ó. Ele pode ser um expositivo, né? Dependendo de como você trabalhar, provavelmente está seguindo para isso. Se você cair mais para o lado do evangelho, você pode acabar fazendo um temático sobre o tema do evangelho, usando essa estrutura. Então você vai fazer um temático, sem perceber. Porque eu vou falar do evangelho, o que é o evangelho? O expositivo me leva a considerar o conteúdo, o teor da carta. Então eu sei que Paulo está escrevendo para uma igreja que tem conflito entre cristãos, judeus e gentios, porque uns se acham melhor do que o outro. Uns acham que são mais dignos da graça do que o outro, mas ninguém merece nada, porque ninguém é salvo por obras. Todo mundo é salvo pela graça de Deus. Ele dá um monte de exemplo lá sobre isso. Aí quando você põe o teor da carta como um todo dentro da sua cabeça e olha para aquele versículo, você fala: o evangelho é o poder de salvação de todos. De todos. Então, para judeu, para gentil, aí eu posso exemplificar de um outro jeito, mais contextualizado, não só pensando em Paulo, mas pensando em todo tipo de gentil, em todo tipo de judeu, porque uns acham que tem a lei, o outro acha que tem no seu... Todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então, você está indo por esse... Mas você vê que legal, que a gente consegue começar a perceber que todo aquele estudo que a gente fez e as anotações que a gente está fazendo, elas vão começar a se encaixar aqui dentro. Se uma anotação que você fez lá naquele seu estudo mostra que, puxa vida, olha, a igreja... A gente estava em Gálatas 4,15, né? A igreja recebeu Paulo com uma baita alegria no começo. Isso pode ser contar, pode ser exemplificar, mas também pode ser aplicar. Eu posso aplicar isso no sentido de que a gente também tem que aprender a receber o evangelho com essa alegria. Ou eu posso usar isso para exemplificar, dizer: olha lá como eles receberam com alegria. Ou eu posso usar na hora de contar o texto. Mas geralmente, como todo o seu estudo traz muita informação para cá, ó, porque aqui vai entrar os mapas que você consultou, os significados das palavras, o contexto histórico, cultural, todos aqueles estudos seus, geralmente tem em vista preparar o seu ouvinte para entender o restante da história. Então, geralmente, muito daquelas anotações que a gente faz, elas vêm cair aqui, ó. E aí eu fico com um sermão que gasta 30 minutos, 5 e 2. Não é legal. Então começa a tentar distribuir as informações. Se você já encheu aqui com 10 mil, tá bom. Não precisa mostrar quantos quilômetros tinha na estrada de Roma até Filipos. Não precisa. Vê uma quantidade de informações que seja relevante para esses outros pontos. Depois explique, gaste o mesmo tempo, invista o mesmo tempo e use o mesmo tempo também na hora das aplicações. Essa é a parte do corpo do sermão. O corpo, então, a gente já falou, né? Explicação, interpretação. Eu mudei aqui porque fica mais fácil de entender explicação assim. E aplicação do texto. E a conclusão, que é esse fechamento, ela é composta de 3 partes. Não necessariamente, mas isso é uma dica, tá? Repasse das ideias principais do corpo. Então lembra? Falei isso, vamos fazer isso. Quando eu chegar na conclusão, gente, então, o cego estava sentado por causa disso, isso significou isso, as atitudes dele nos levam a isso. Repassei a mensagem assim, ó, em 1 minuto, tá?
Se você gasta 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, aqui também não é 10 minutos. Seria 2, 3 minutos, 10, estou chutando, tá? Só para equilibrar. 2, 3 minutos, 8, 8, 8 e 2, 3 de novo no final. Você tem um começo curto, um final curto e um corpo, tá? Reforço das ideias, então você repasse eu lembro, reforço e faço um apelo. O apelo aqui no final não é aquele apelo, quem quer entregar a vida para Jesus. O apelo é a súplica que você faz, chamando o seu ouvinte para colocar em prática a lição do texto. Vamos, gente, vamos fazer? Vamos viver o reino de Deus com seriedade? Vamos confiar mais no Senhor? Vamos ser gratos? Vamos ser... Aí depende, né, do tipo do seu sermão. É quando você faz esse convite para que as ideias sejam aceitas pelos ouvintes. Acende a luz aí para a gente, seu Ivan, por favor. Obrigado. Viu que era ótima. Tá bom? Então assim, construa o sermão como se você fosse o ouvinte. Pensa, como que ia ficar fácil para eles entenderem isso? Como que... eu quero explicar uma coisa que é complicada. Esses dias eu falei com a Margarete sobre um sermão que eu preguei tem uns 2 anos atrás. É tão gostoso quando você encontra alguém. Às vezes eu vou visitar uma congregação, encontro um irmão, ele fala assim, você pregou um sermão aqui 10 anos atrás, eu nunca esqueci daquele sermão. Ele fala o tema, eu falo, poxa, que gostoso. Não é porque é o meu sermão, porque a mensagem entrou na cabeça da pessoa, ela fixou e a pessoa consegue falar, eu entendi. Aí eu conversando com a Margarete, ela falou assim, eu lembro que você pregou aquele sermão que você colocou os slides para mostrar como que era a contagem do dia. Aí você colocou lá uma lua, um sol, que hora que começava a contar o dia e a noite. Eu fico pensando assim, se eu tivesse sentado, o que eu precisava entender? Se eu jogo uma imagem aqui de uma vez só, cheia de informação, cada um está lendo aqui, o outro está lendo o que está aqui, o outro está lendo o que está aqui, está cada um perdido num lugar. Aí eu falo, se eu tivesse sentado, eu gostaria de ver uma coisa por vez. O quê? Eu quero falar sobre o quê? Eu quero falar. Então você põe uma informação, essa informação. Aí você explica o que aquilo... Entenderam o que significa? Certo. Aí você faz uma pergunta. E aí, quando acontece isso, o que acontece depois? Aí o pessoal responde, você fala, estamos evoluindo junto. Aí você põe o próximo sinal e mostra que eles estão caminhando com você. E você vai construindo a imagem e todo mundo está andando junto. Até que aquele panorama se forma e você conseguiu fazer as pessoas ouvirem o que você queria. Se coloque na posição do ouvinte para imaginar se o que você está tentando transmitir faz sentido, se tem começo, meio e fim, se a estrutura da coisa está adequada. Uma coisa importante então para a gente terminar, mais uma. Existem aqui, e aqui, em todos esses intervalos existem o que a gente chama de transições. Transições entre os pontos. Essas transições são importantes também. Por quê? Para não ficar uma quebra de ideia muito agressiva. Você faz a introdução, e geralmente a introdução ela não está conectada com isso. Porque na introdução, você contou a história do noticiário da televisão, de uma coisa que você ouviu. Aqui você vai para o texto explicar o texto. Aí você está falando do William Bonner, daqui a pouco você começa a falar sobre Jesus. O que é a transição aqui? É como fazer um link entre essas duas coisas. É como fazer um link disso com isso, depois fazer um link disso com isso. Pode ser uma frase, pode ser uma explicação, assim, então, gente, vocês viram aí no noticiário que aconteceu tal coisa, vocês ficaram sabendo que, esse ano tem eleições, vocês estão sabendo da eleição, vai acontecer isso, tal. Qual é o impacto das eleições na vida da sociedade? Você vê, existem coisas que impactam a sociedade, mesmo que a gente não queira. Então, você põe uma frase que mostra, se tem
se era impacto social que eu queria mostrar com a minha introdução, então na hora de mostrar o texto eu quero deixar claro esse impacto social que eu contei dessa história, porque ele vai ser visto aqui. E aí eu vou pôr mais uma frase para permitir eu fazer a transição daqui para cá, a mesma coisa. Então isso aqui é chamado de transição. Geralmente são frases que procuram conectar, para que não pareça que eu mudei de uma coisa para outra sem sentido nenhum. No material que eu vou mandar para vocês, fala mais sobre essa questão das transições.